Fernanda Young, escritora, mãe de 4 filhos, 2 biológicos, 2 adotivos, e é sobre adoção que eu quero falar um pouquinho com você, Fernanda. É o seguinte, eu sou uma pessoa que considero bastante o fato de adotar, mas me dá um pouco de medo e pânico aquele momento de preencher a ficha dos critérios de adoção. Aquilo é realmente assustador. Porque eu penso assim, como é que você vai escolher um filho? Quando é biológico, você escolhe as características, o sexo e... Como que é esse momento de preencher esses critérios? Olha, realmente essa é uma boa pergunta. Ele é horrível, porque você chega e começa não idealizando, porque eu em momento nenhum restringi raça, enfim, mas eu sabia que eu queria menina. Aí você vai até, aí você pensa, gostaria que tivesse até 1 ano e meio, aí começam a te dizer assim, mas é mais difícil, tem crianças, aí você vai, no meu caso, a coisa era tão impressionante, e essa é uma parte muito dolorida, porque você escuta, crianças com questões físicas, crianças que passaram por alguma circunstância, como por exemplo, os genitores são usuários de drogas, e aí por fim você percebe que você não, pelo menos eu e o Alexandre, essa eu posso dizer nossa experiência, né, sobre ela, que a gente foi ampliando, porque aquilo era tão doloroso, porque quanto mais a gente dissesse não estamos capacitados para cuidar de uma criança com problemas físicos, não estamos capacitados, não queremos uma criança que tenha 2 irmãos, você estava fazendo coisas que estariam excluindo muita gente e principalmente na questão dos irmãos, eu acho que é muito agressivo você saber que tem uma menina com o perfil daquele ideal, próximo ao ideal que você está ali escolhendo e que tem 2 irmãos. Então, a nossa opção foi ampliar as hipóteses. Tá. E isso o tempo inteiro, toda vez que a gente ia conversar sobre adoção, saindo dessas várias idas ao fórum, a gente saía, sim, doloridos, feridos, machucados, porque você, inevitavelmente, você pensa, meu Deus do céu, são milhares e milhares de crianças, e aí, é um conflito, há um conflito nisso tudo. Essa ficha você preenche lá, você leva para casa, como que é isso? Olha, na época, isso já tem mais de 9 anos, né, porque ela tem 9 anos de idade, então a gente fez durante a entrevista, porque a assistente social ia questionando e nos mostrando caminhos, e de uma forma, eu tratei com muitas pessoas, ou seja, também tem uma coisa do humano, porque você passa por assistentes, algumas que são mais duras, outras que são mais flexíveis, e não que isso seja errado ou certo, a dura ou a flexível, aí você passa por um psicólogo, mas que tende a mostrar a realidade mesmo. Então, você tem que encarar uma realidade. Você tem que encarar uma realidade que se você vai atrás de uma criança, você é loira de olho azul, você vai atrás de uma criança loira de olho azul, lide com isso. Essa hipótese vai te deixar 15 anos na espera. Então, no físico, no fórum, assim foi pra gente naquele momento, e contínua as surpresas que você vai passando. São vários encontros, então, de fato, só quem adota, só quem entra nesse processo, só quem passa por essas, né, graduações dentro do processo pode falar sobre de fato. Qual foi o momento mais difícil da adoção e qual é o momento mais difícil da adoção? Olha, o caso do John e a Catarina são bem distintos, porque a Catarina tinha uma coisa que na época havia, e nesse momento parece que no Rio talvez tem algumas mudanças, né? Então eu infelizmente não tenho tanta ciência sobre o assunto adoção neste momento, mas na época havia a lei que é a adoção por doação. Tá. Então a genitora foi a uma instituição, essa instituição entrou em contato e, enfim, deu-se de uma maneira que, por fim, é muito mágico, porque a gente que abriu tantas as hipóteses, nós tivemos exatamente aquilo que nos cabia ter, a criança que nós esperávamos, que hoje eu reconheço que só poderia ser aquela, e isso é sensacional com os 4 filhos, você não olha e pensa, se fosse diferente, você olha e vê, cara, só podia ser essa pessoa, e os 4, os filhos, né, são assim para os pais, né? Então, a Catarina foi adoção por doação. Foi um tanto quanto complexo, num sentido e em outro não, mas, obviamente, foi mais fácil no sentido burocrático.
O John já houve uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, porque eu tinha um mês antes do John nascer para a gente, eu tinha saído da lista de espera, porque em dado momento eu tinha filha, eu poderia manter essa inscrição, porque eu sempre disse que iria ter mais. Poderia vir a ter mais, ou seja, não imediatamente, mas dali a uns 2 anos, aquela coisa meio... Aí, ao entrar em contato com a realidade do fórum, com a realidade dessa fila de espera, eu falei, não, eu vou sair, porque tem outras pessoas que estão na mesma situação de ansiedade, de desejo de realizar a maternidade e a paternidade, então eu não vou guardar essa inscrição. Eu abri mão um mês antes do John ser, entregue a uma instituição e por total e absoluta gestação não programada, ele nascesse para a gente. E aí sim eu estava diante de um caso em que eu estava sem a inscrição. Obviamente eu estive, eu assumo que eu digamos, errei, eu assumo eu assumo o erro dentro de uma regra de pegar o John numa circunstância que não poderia ter sido entregue para mim e tê-lo levado para casa. E nisso passaram 3 anos até que fossem entendidas as circunstâncias e sim fui criticada e sim fomos muito... eu não quero usar o termo punidos, porque parece uma coisa meio de castigo moral, mas nós fomos expostos a duras entrevistas e visitas, e nós ficamos muito tempo sem a guarda dele, porque tínhamos cometido um ato que não é dito como correto. Difícil, Mas eis a questão, o Brasil tem crianças abandonadas, então eu acho que as leis elas existem, elas devem ser seguidas para proteger as crianças, mas diante de um país em que crianças são largadas no meio da rua, há de se ter sim uma flexibilidade diante das circunstâncias que podem surgir para qualquer um de nós, de repente surgir uma gravidez inesperada através da adoção. Para finalizar, eu sei que, muito se fala que os filhos escolhem a mãe, né? E na adoção tem-se essa ideia de que nós pais escolhemos os filhos. Mas o que você acha? Não, nós fomos escolhidos por ele e eu acho o seguinte, eu tenho todo um pensamento romântico, é claro, ficcional, mas que tem muitos arquétipos e muitas historinhas bonitas para contar. A Biju, a Cecília, que é uma filha 1 minuto mais velha do que a Estela, quis vir e ficou animada, falou, olha que legal, tô gostando daquilo ali. Aí a outra, que é mais blasé, mais lânguida, falou, vou também. Aí eu me empolguei com a felicidade de tê-las tido e quis bem mais, aí rezei, pedi, Catarina se empenhou e foi, mas também tinha o John lá, que ela falou, gente, dá um tempo aí, dá um jeito de chegar também, que eu acho que vale a pena. E acho que a Catarina e o John nos escolheram já a família, escolheu as irmãs que teriam, e realmente creio e acredito que, obviamente eu estou romanceando, isso é ficcional, mas eu acho que há um reencontro que se deu e que, como toda a família, com conflitos e com questões a serem sempre cuidadas e revistas, somos uma família inteira e muito feliz. Que bom. Muita felicidade, Fernanda. Obrigada. Super obrigada. Muito viu? obrigada. Te adoro. Obrigada.